Assim, aqui tem uma discussão interessante de um ponto que as pessoas ficam o tempo inteiro falando ou repetindo. Tá. Ah, Gaza é a maior prisão aberta, a céu aberto do mundo. Mas a pergunta é, quem criou essa prisão? E óbvio que quem fala isso dá a entender ou acusa diretamente que quem criou a prisão foi Israel. E assim, o que é uma prisão? É um lugar fechado, que você não pode entrar e não pode sair, que alguém te trancou lá dentro. Só que não foi Israel que criou essa prisão. Quem criou essa prisão foi o Hamas. Como que ele criou essa prisão? Porque ele declarou guerra a Israel. E quando ele declara guerra a Israel, aí você vai fechar suas fronteiras. Qualquer país que declarar guerra a um outro, os países vão fechar suas fronteiras. E assim, né, se a gente olha ali naquele mapa, Rafah ali, tá vendo? Ali embaixo, na faixa de Gaza. Rafah... Sei. O último ponto perto ali. Do Egito lá, isso. Na fronteira com o Egito. Tá vendo que a faixa de Gaza faz fronteira com o Egito? É. Então assim, Israel e Gaza, ou Hamas, estão em guerra. Tá. São inimigos mortais. A fronteira é fechada. Não é fechada totalmente, porque mantimentos, alimentos, um monte de coisa chega em Gaza via Israel. Ah, é? É. A pergunta é, por que o Egito não abre as portas da tal prisão? Por quê? Porque ele não quer lidar com uma organização terrorista que controla esse território. Ele entende que isso é uma ameaça à sua segurança, à sua fronteira. Então, quem fechou e construiu a prisão é o Hamas. E assim, essas pessoas olham e falam assim, ah, não, mas eles são inimigos, Israel e os palestinos são inimigos. Tá bom, eles são inimigos. Então esquece Israel. A minha pergunta, e a pergunta que as pessoas têm que se fazer, já que elas não acreditam na versão do que Israel fala, perguntem para o Egito. Egito, por que você não abre a sua fronteira para um livre acesso isso das duas partes? Por que Egito você transforma Gaza numa prisão? Por que você faz isso, Egito? Se as pessoas não confiam no que Israel tem a dizer sobre o que é o Hamas, o que ele está armando, planejando e fazendo lá dentro, a pergunta que tem que ser feita é para o Egito. Geograficamente está ali, tem uma fronteira. É muito óbvio. E a resposta é do Egito porque o Hamas é uma ameaça. Porque o Hamas é uma organização criminosa, uma organização terrorista, violenta. Ele incendia, ele cria problemas, ele contrabandeia armas, ele faz atividades ilícitas. Ele é uma entidade criminosa dominando aquele território. E apoiado pelo Irã ou não? Apoiado pelo Irã. Isso é sabido? Sabido, financiado pelo Irã. O Hamas não tem só o apoio do Irã. Já teve apoio do Catar em níveis diferentes. Já teve apoio da Turquia, ainda tem apoio da Turquia também, mas pelo Irã, principalmente hoje. E dando contexto também, estava se encaminhando um acordo entre Israel e a Arábia Saudita também, que incomodou também o pessoal. Isso tem a ver um pouco? Tem tudo a ver. Mas acho que vamos segurar essa ideia, mas lembra dela, que ela é importante, mas ela envolve um jogo maior. Tá. Mas é assim, então voltando para essa noção, né, da ideia de que o Hamas está isolado e que os palestinos em Gaza sofrem por causa de Israel. Eles sofrem por causa do Hamas. O Hamas não é os palestinos. Ele não representa todos os palestinos, mas ele tomou o poder à força. Ele ganhou a eleição do Fatah, da Autoridade Palestina, e aí ele instaurou a sua ditadura. E na sua ditadura ele massacrou e matou todos os rivais políticos. E transformou aquilo nesse lugar terrível que é Gaza. Então é importante as pessoas entenderem que esquece, você não acredita num argumento de Israel, você acha que Israel está mentindo porque Israel é o inimigo dos palestinos, então as pessoas têm que perguntar para o Egito e tem que ouvir a resposta do Egito.